Estou aqui no centro de Katmandu. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 21, diz assim: Assim foi Geazi no encalço de Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás de seu carro, saltou do seu carro e foi encontrá-lo. E perguntou: Vai tudo bem? Amém. Eu gosto sempre de fazer isso, então peço-lhe, incline seus olhinhos, a sua cabecinha e feche seus olhinhos, por favor. Paizinho, obrigado. Teu povo tão ordeiro, tão educado, é tua noiva, se prestam a ouvir a tua voz uma vez mais. Eu bem sei que a tua voz vem através da tua palavra e que fala de muitas formas, de muitos meios, mas atinges os corações conforme o teu querer. Também sei que a tua palavra nunca vem e volta vazia, mas ela sempre vai encontrar o destino pelo qual ela foi enviada e terá sucesso naquilo que o Senhor quer que ela faça. É por isso que peço-lhe que todos aqueles que esta noite agasalharem esta palavra em seus corações, que ela venha a ter o resultado que o Senhor a destinou, mas que estes também capturem a palavra e possam praticá-la. Assim, enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito Santo venha a nos ensinar. É isso que lhe peço, em o nome santo de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Amém. Queridos, eu fiz menção desse texto justamente por ele ser notório dentre uma série de textos bíblicos no qual eu penso que vou tentar discorrer convosco aqui. O Senhor me deu 3 mensagens dentro de 2 Reis. A primeira já pude vos falar há poucos dias atrás. E ela foi baseada justamente no encontro de Elias com Eliseu. E deu-me essa sequência, e eu não estou fazendo isso de maneira contínua, mas eu estou obedecendo sempre a direção do Espírito Santo à medida que Ele quer. E hoje levou-me a pensar em conduzir-vos dentro desse texto, nesse segundo pensamento. E embora eu vejo uma grandeza de palavras e de informações nos textos que envolvem desde o capítulo 1 ao capítulo 7, o Senhor levou-me a pensar especificamente em algumas coisas que acontecem conosco diariamente. E por isso eu vou pedir-lhe que comunique-se com quem está pertinho de você, para como que tematizar aquilo que iremos falar esta noite, como um conselho temático, como um título desta mensagem. Diga para quem está pertinho de você: não deixe as pequenas coisas distraírem o seu futuro. Existem pequenas coisas na vida que não apenas nos distraem, nos tiram do foco no qual Deus planejou a nós, como também pequenas coisas nos impedem de caminhar, como pequenas coisas roubam de nós o futuro por Deus preparado. E é sobre essa fala que quero pensar convosco aqui esta noite, dentro do contexto da vida do profeta Eliseu. Como nós todos sabemos, Eliseu, o sucessor de Elias. E é interessante observar
que foi Deus quem disse a Elias que Eliseu seria o seu sucessor. Isso para mim é algo de grande importância. Não apenas só pelo fato de que Deus direcionou tal pessoa, mas as circunstâncias que envolveram tais acontecimentos. O fato de Elias já estar cansado do seu ministério, conforme você percebe no capítulo 19 de 1 Reis. O fato de ele buscar o fim de tudo isso e querer em Deus uma resposta imediata, e Deus o dá. E em meio à resposta, Deus diz que Eliseu iria substituí-lo. Embora isso não aconteceu do dia para a noite, levou no mínimo 10 anos para que essa transferência pudesse ser feita. Tanto que aquilo que Deus disse, as 3 coisas que Deus disse a Elias que iria ele fazer, até que fosse ele levado aos céus, não foram todas feitas por Elias durante esse período de 10 anos. Ele apenas fez uma, ungir Eliseu profeta em seu lugar. Mas foi Eliseu que ungiu Azael e ungiu a Jeú, coisas que era para Elias fazê-lo. Entretanto, nesses 10 anos, a Bíblia diz que logo depois do encontro de Elias com Eliseu, onde estava este, no campo, e você percebe de forma bastante diferente esse chamado, porque diz a Bíblia que estava Eliseu no campo, trabalhando na fazenda de seu pai, de modo que ele estava na 12ª junta de bois e 11 estavam à frente. Era, portanto, uma família abastada. E você vai encontrar isso no final do 1º livro de Reis. E Elias passa por Eliseu, tira a capa dos seus ombros, era uma capa de couro. Ele tira aquela capa dos seus lombos e dá nas costas de Eliseu. Ou seja, toca com a capa na vida de Eliseu. E prossegue o caminho, não diz coisa alguma. E caminha alguns metros adiante, Eliseu para os seus carros de boi, que estava puxando o arado, e imediatamente, deixando ali, correu até onde Elias estava, o acompanhou. E pergunta a Elias: permita eu ir despedir dos meus pais? E Elias, sem qualquer cerimônia, volta-se a Eliseu e diz: o que eu tenho contigo? Como quem pergunta: está doido? Qual é a tua? Te conheço? Enfim, embora ele conhecia, sabia quem era o moço, porque Deus havia falado de Eliseu para ele. E diz: vai, volta. E Eliseu voltou aonde estava o seu carro, tomou o carro, foi até onde estavam seus pais, matou os bois, fez um grande cozido, pegou aquelas ferramentas, os carros, as tralhas, queimou tudo e fez ali uma grande festa aos seus funcionários. E uma vez feito isso, diz a Bíblia que ele foi até onde Elias estava. E desde aquele dia em diante passou a servir Elias. E ele passou a ser conhecido anos depois como o homem que deitava água aos pés e nas mãos de Elias. O moço que servia Elias. Foi a reputação que Eliseu adquiriu ao longo desses 10 anos, andando com Elias e aprendendo. Até o momento em que ele fora transladado, aonde o Senhor o arrebata, em um redemoinho, conforme você vê no capítulo 2 de 2 Reis. E de forma extraordinária, de forma linda, de forma gloriosa, como um prenúncio, um tipo de visibilidade de como a igreja vai ser arrebatada. Carruagens com carro de fogo, veio do céu e fazendo um redemoinho, Elias montou sobre essa carruagem e foi levado ao céu, às vistas de Eliseu, e não apenas deste, mas também de 50 outros homens. Perceba que para chegar nesse processo, foram 10 anos de caminhada. 10 anos onde o poder se estaciona na vida de um cara cheio de potencial. E isso foi uma junção onde Deus foi construindo o dinamismo de um profeta excepcional que se encontra no Antigo Testamento como um dos maiores profetas de todo o Antigo Testamento. Como já vos disse, ele teve ousadia tamanha de pedir o dobro daquilo que Elias tinha. Isso aconteceu justamente porque, próximo ao arrebatamento de Elias, isso não era uma coisa secreta,
Porque as pessoas em Gilgal, um lugar onde havia uma escola de profetas, e onde os profetas de tempo em tempo passavam com esses alunos, esses discípulos ensinando. Escola essa construída primeiramente por Eli, mas trabalhada por Samuel. Um lugar, uma escola de líderes. E em Gilgal as pessoas já sabiam que Deus iria arrebatar Elias. Então dizem a Eliseu: tu sabes que hoje Deus vai tomar Elias de ti? E Eliseu diz: olha, eu também estou sabendo, mas fica na tua, não fala nada para ninguém. Cala-te. Justamente porque para ele aquilo era penoso. Em longo de 10 anos ele gerou um relacionamento de filho para pai com Elias. Não era simplesmente um servo. Era um relacionamento de amizade, de servidão amorosa, num capricho de como um filho serve um pai. E portanto era penoso saber que, embora fosse para o céu, mas que ele iria ficar agora só. E também não sabia ele se ele seria o que continuaria a unção de Elias. Ainda não havia sido reservado isso a ele de maneira clara. Então Elias vem até Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque ordenou-me o Senhor a ir a Betel. Fica aproximadamente a 8 quilômetros daqui. Você fica por aqui, na escola de líderes aqui, que eu vou encontrar alguém e vou a Betel. Betel também havia alguns discípulos de profetas, embora não fosse um lugar estabelecido como uma escola, mas alguns dos discípulos que estavam em Jericó e estavam em Gilgal, estavam em Betel. E quando eles chegaram a Betel, justamente porque quando Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, ele disse: vive o Senhor, assim como vive a tua alma, que eu não te deixarei. Irei contigo onde tu fores. Então vai com Elias até Betel. Em Betel, do mesmo jeito, os caras disseram a Eliseu: tu sabes que é hoje, não sabes? E ele disse: cara, fica na tua, não fala nada disso. Então Elias vem até ele e diz: Eliseu, nós estávamos em Gilgal, tu quis vir para cá, mas agora tu fica aqui em Betel, porque eu tenho um compromisso em Jericó e eu preciso ir para lá. E Eliseu disse: vive o Senhor, assim como vive a tua alma, eu não te deixarei. Como quem diz: colei em ti e não te largo. Então Elias disse: então vem, vamos embora. Quando chegaram a Jericó, onde havia um outro estabelecimento, onde profetas passavam tempo instruindo discípulos, quase a mesma importância que Siló, onde Samuel fundara. Esses meninos que lá estavam, esses homens que eram discípulos de profetas, vieram igualmente a Eliseu e disse: é hoje. Ele, mais entristecido, disse: eu sei que é hoje, mas não fale mais sobre isso. Elias disse a Eliseu: agora sim, Eliseu, fica aqui. Você vai ficar aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Então Eliseu disse: eu ficar aqui, mas custa. Vou contigo, onde quer que tu fores. Eu imagino que o Elias disse: que chiclete, que colento. Mas discípulo é assim. Não é o mestre ou não é o líder que corre atrás do discípulo, é o discípulo que corre atrás de seu mentor. Eu é que corro atrás do meu mentor. Os caras que me mentoriam, que cuidam de mim, é eu que ligo para eles, é eu que vou atrás. Eu que me submeto à autoridade. E Eliseu sabia disso. Então disse a Elias: eu vou contigo. E foi. Caminharam até o Jordão. E atrás deles vieram 50 filhos de profetas. Alguns que estavam em Gilgal, outros que estavam em Betel, e os que estavam em Jericó. Se juntaram e alguns deles vieram, 50. Quando Elias se aproxima do rio Jordão, tira sua capa de couro e a dobra e bate nas águas, e as águas são cortadas ao meio. E a Bíblia diz que as águas que desciam
no corte, ficou como um muro e ela foi aumentando. O rio foi enlarguecendo daqui para cima. E daqui para baixo secou. Subiu e ficou alto. Então ele passou a seco, juntamente com Eliseu. Quando chegou do outro lado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, ou do espírito que está em ti. Elias disse: pensei que tu ia pedir minha coleção de figurinhas da Copa. Tu vem pedir isso. Dura coisa me pediste. E Eliseu disse: é só isso que eu quero, mais nada. Elias disse: bom, se me veres partir, então será concedido o teu milagre. Mas se não me veres... Eliseu disse: cara, eu já sabia disso, é por isso que eu estou aqui conectado contigo. Quando eles terminam e chegam ao lugar onde Elias tinha de estar, os céus se abrem. E quando o céu se abre, vem aquela carruagem de fogo. Eu imagino que cena maravilhosa foi essa. E em meio àquela carruagem, aquele brilho de fogo descendo do céu, e onde um redemoinho celestial se formou. Não é nada de areia, não é nada disso. Algo celestial, do mesmo jeito que desceu sobre o Monte Carmelo, que lambeu a água que estava no altar e em todos os lugares ali. Elias é absorvido por aquele fogo, daquele redemoinho, e Eliseu fica vendo Elias subir ao longe. Aleluia! Que coisa mais linda essa cena. E quando Elias está subindo, parece que eu vejo a cena acontecer. A capa que estava nas mãos de Elias vem caindo e cai perto de Eliseu. Eu imagino que esse jovem, com os olhos cheios de lágrimas, afinal de contas foram 10 anos servindo esse pastor. Aprendeu a amá-lo como pai. É por isso que na cena a primeira exclamação de Eliseu é: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Quando ele vê a glória de Deus, ele exclama para Elias como meu pai, porque essa era a verdade dentro do seu ser. Ele tinha Elias como pai agora. Então ele toma aquela capa com os olhos cheios de lágrimas, creio eu, e ele sabe que agora ele está só. Mas ele também sabe do que Elias disse a ele: se me vires partir. Então ele toma aquela capa e caminha de volta onde estava o Jordão, que agora voltou ao normal. Eliseu passou, as águas desceram. Então do outro lado do Jordão, lá estão 50 homens, boquiabertos ao ver a glória do céu arrebatar Elias. E incrível, Eliseu com aquela capa na mão, quando chega às margens do Jordão, ele olha ao céu, como quem na esperança de ver o seu pai profético subindo, mas já tinha partido. E ele olha de volta ao Jordão e olha a capa. Então ele toma aquela capa e bate nas águas, feriu as águas e gritou: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram. Aleluia! No mesmo jeito que Elias. Então as pessoas que estavam do outro lado disseram: repousa sobre Eliseu o espírito que repousava sobre Elias. Oh, maravilha! Ele transferiu a unção para o seu discípulo. O discípulo agarrou a unção. Aqui o Senhor me deu uma mensagem que eu não vou pregá-la hoje, só vou fazer a propaganda dela. O merchan. Num lado você tinha 50 camaradas que acompanharam 2 grandes profetas. O histórico de Samuel e o histórico de Elias.
além de outros profetas que passaram por essa casa, dezenas de outros, e que transmitiram todo o calor do Espírito àqueles homens. Eliseu não era discípulo de profeta. Não foi encontrado na escola de profeta. Não estava em qualquer curso ou coisa parecida tentando encontrar um lugar ao sol no ministério. Ele estava no campo, lavrando o campo com os bois de seus pais. E me pergunto, na mesma cena estava Eliseu, mas estava também 50 profetas ou filhos de profetas que caminharam com Elias. Perceba que aqueles caras continuaram sendo filhos de profetas. Mas Eliseu, profeta em seu lugar. Então despertou-me o Senhor para tentar encontrar, e Ele me fez encontrar, o que viu Deus em Eliseu, que não viu em 50 estudantes de profeta. Mas isso é para outro dia. Guarda no seu coração. O que segue a partir de então é um histórico de um profeta extraordinário, Eliseu. Ele passou a ser respeitadíssimo por conta daquilo que vivia e fazia. Como, por exemplo, sua história é uma sequência de milagres. Uma sequência de fatos incríveis, que deixam as pessoas perplexas ao olhar para esse homem. Não apenas o fato dele suceder Elias, mas o fato também de ele se tornar um profeta temido pelos reis que não andavam de acordo com a vontade do Eterno. E você vê ele liberando palavras de livramento a reis no capítulo 3. Você vê ele multiplicando o azeite da viúva no capítulo 4. Você vê ele sarando uma panela de comida no capítulo 5. Você vê Eliseu resolvendo o problema de águas amargas e contaminadas, que até os dias de hoje essas águas são potáveis em Israel. Você vê Eliseu sendo um instrumento de libertação em Samaria. Você vê Eliseu abrindo os olhos de um dos seus moços para ver o exército de Deus o protegendo dos sírios. Você vê Eliseu projetando um futuro a Jeorão. Você vê Eliseu ainda à sua alçada, depois de morto, ressuscitar. Pessoas que mortas tocaram nele. A história desse homem é um contínuo mover do Espírito. E tudo de Eliseu é admirável. Mas o que me leva essa noite a pensar é que um homem que conviveu por mais de 10 anos com Elias e aprendeu a chamá-lo de pai e transmitia essa mesma unção de autoridade, respeito e honra a todos aqueles que com ele caminhavam, ele teve a oportunidade gigantesca de se tornar riquíssimo em não poucas vezes. Mas optou por viver os ditames da palavra de Deus e escolheu fazer discípulos. Mas o que me leva a pensar nessa caminhada de Eliseu é como as pessoas se deixam levar pelas pequenas coisas. Esse homem, depois de viver o que viveu com Elias, passou a conviver com os filhos dos profetas, ensinando-os o caminho da fé e a responsabilidade de amar e submeter-se à autoridade. Durante todo o tempo, enquanto acolhia os profetas nas escolas, enquanto andava com eles, fez de tudo para que eles pudessem absorver os ensinos de paternidade e de autoridade que ele aprendera de Elias. E um desses caras era chamado de Geazi, no qual Eliseu o tirou da escola de profetas para que pudesse andar com ele em todos os lugares que ele ia como seu ajudador. Assim como ele foi com Elias, Eliseu agora tem o privilégio
de o ser com Eliseu. Do mesmo jeito que Eliseu teve a oportunidade de aprender aos pés do profeta do fogo, que incrivelmente é trazido ao Novo Testamento no mesmo poder, a unção que estava sobre ele, repousa sobre João o Batista no Novo Testamento. E Eliseu teve o privilégio de sucedê-lo, aprender com ele, e agora, colhendo as lições de Elias, transmitir a Geazi. E não poucas vezes Geazi teve essa oportunidade. Como por exemplo, Eliseu, a caminho de Samaria, ele percebe grandes oportunidades e não deixa passar. Uma certa mulher, abastada, bem de vida, ao ver Eliseu passar por ali constantemente, ela disse ao seu marido: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Ela não sabia exatamente quem ele era, mas a reputação dele já estava falando quem ele era. O jeito dele andar, os rastros de Eliseu, já estava denunciando quem ele era. E ela disse ao seu marido: vamos construir aqui no fundo da nossa casa uma edícula, um ambiente onde ele possa descansar o dia que ele quiser. E construíram, eles tinham recursos, construíram. De modo que, ao construir essa casa, ela procura o profeta e diz: eu sei que tu é um homem de Deus, e como eu vejo tu passar por aí nesse tempo todo, nas suas andanças proféticas, nós construímos um lugar para descansar, um lugar que vai ser o quarto do profeta. Tem lá uma cama, tem lá uma mesa, tem lá um lugar para o senhor relaxar. Aceita-se? Ele disse: oh, glória a Deus. Claro que ele aceita. Então ele e o seu moço Geazi vai até a casa dessa mulher e repousa lá. E todas as vezes que ele vem a essa região, ele tem um lugar para ficar. Tem um quarto de profeta separado lá. Assim como na casa da irmã Cleusa e do irmão Osmar. Tem um quarto de profeta que eles sempre reservam os profetas lá e tratam com maior amor. Vocês não têm ideia do galardão que Deus tem reservado para vocês. Ela fez isso. Certo dia Eliseu olhou para ela e disse: eu vejo que essa mulher não tem filhos. O marido dela já é de idade avançada, ela também não é mais uma menina, mas ela não tem alegria na casa. Chama ela aqui, Geazi. Geazi chamou. E ela disse: pois não, profeta. Ele diz: olha, daqui 1 ano eu vou voltar, mas essa casa não vai estar mais sozinha. Daqui 1 ano o Senhor te visitará com um filho. E ela disse: está de brincadeira, profeta, fala isso comigo não. Ele diz: pode crer. Ela diz: é nós. De modo que dali 1 ano Eliseu volta. E não é que a mulher estava com o bebê no colo. Ela louvou a Deus, agradeceu ao Senhor. E aquilo foi uma alegria naquela casa. Passaram alguns anos, 6 para 7 anos. Acontece alguma coisa na cabeça do piá e ele morre. Talvez uma veia explodiu, teve um AVC ou coisa parecida. Ele sentiu dores na cabeça, procurou o pai e desmaiou. E o pai pegou o neném no colo, levou para a mãe e disse: vê o que aconteceu com o menino. E a mãe percebeu que o filho estava morto. Não falou nada para o marido. O colocou no quarto e disse: tudo bem, vou cuidar dele. E ele voltou para a roça. E ela mandou preparar as jumentas. Falou para o marido: eu vou ali, já volto. Chamou seus servos, preparou a jumenta, colocou o molequinho deitado sobre uma maca. E foi até onde Eliseu estava, sabendo ela onde ele estava. E quando estava próximo, Eliseu mandou ver, Geazi ver quem vinha lá. E Geazi foi ao encontro dessa mulher. E chegou a ela e perguntou, o profeta mandou perguntar à senhora: o que é que tens? Como vai a tua alma? Como vai a tua casa? Como vai os teus filhos, o teu filho, a tua família? E ela viu que não era Eliseu, era Geazi. E ela disse: manda dizer para ele que vai tudo bem, mas eu quero falar com ele.
Geazi volta e vai até onde Eliseu está. E diz, ela diz que está tudo bem, mas ela quer falar com o Senhor. E Eliseu diz, eu sei que não está bem. Ela está com amargura de alma e Deus não me revelou, me ocultou isso. Então mandou chamá-la. E ela chegou e disse, o que te fiz eu? Qual foi o mal que eu te causei? E Eliseu diz, ué, não estou entendendo. E ela diz, eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma bênção desse jeito? Por que me deste para depois tomar? E Eliseu disse, mas o que aconteceu? E ela contou a história. E Eliseu disse, traz-me o menino. Então trouxeram o menino e o colocaram na cama de Eliseu. E Eliseu fechou a porta e orou ao Senhor. E disse, Senhor, eu lhe pedi um filho a essa mulher e tu deste. Mas agora está um leito, um defunto em minha cama. Então deitou sobre o menino e fez esse gesto por 7 vezes. E suspirou no nariz do menino, como se uma respiração boca a boca. Mas eu quero te lembrar que ela caminhou por 40 quilômetros. Então o menino estava realmente morto. Perceba que ao fazer isso, na 7ª vez, o menino puxou o ar, voltou à vida. E Eliseu levantou e entregou o menino vivo para a mãe dele, que louvou a Deus e disse, agora sei que és homem de Deus e que és profeta em Israel. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. No trajeto, usando Geazi, Eliseu disse a Geazi, pega o meu bordão, meu cajado, vai lá e toca com o meu cajado no menino morto. O Geazi foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes, nada resolveu. Por isso ela veio a Eliseu. Mas o Geazi viu tudo isso, participou de tudo isso, era discípulo de Eliseu. É interessante que ele quer preparar Geazi para o futuro, seu sucessor. Certo dia, um certo general, um homem de grande importância, como você conhece, no capítulo 5, Naamã, capitão do exército da Síria, um grande líder, que Deus inclusive usou para proteger Israel algumas vezes. Esse homem tem tal importância que abaixo do rei, ele que comanda. Ele só tem um problema, era leproso. Era um cara de grande força, mas leproso. Na sua casa tinha uma jovem israelita, fora levada como escrava para servir. Isso acontecia nos países conquistados. E essa jovem servindo a sua senhora, sabendo da dor e quem sabe lavando os trapos de imundícia da lepra de Naamã, disse à sua senhora, ah, se meu senhor Naamã tivesse um encontro com o profeta que há na minha terra, ele veria que há Deus em Israel que pode curá-lo dessa lepra. A sua senhora escutou tal coisa, correu contar a Naamã e diz, olha, a empregada quase nunca fala, mas quando ela fala, e ela falou algo que vale a pena considerar. Ela disse que tem jeito para essa tua lepra aí, porque eu não aguento mais lavar teus lençóis. Tem jeito. Tu precisa ir a Israel, que tem um homem de Deus lá que vai curar o teu problema. Então Naamã correu até o rei e disse ao rei de Samaria, dizendo, olha, tem um profeta lá assim, assim, a minha serva falou isso, isso, isso. E o rei disse, beleza, meu irmão, vamos fazer uma carta ao rei de Judá, ao rei de Israel, aliás. E ele vai receber essa carta e vai te conduzir a quem vai te curar.
E o rei da Síria fez essa carta bem endereçada. Naamã pegou alguns presentes, para você ter uma ideia. Ele sabia que ele ia encontrar o rei, mas ele sabia que o rei ia levá-lo ao profeta. E ele sabia que o profeta ia falar com o Deus dele, iria resolver o problema. Então ele pensou, assim como na Síria, Camós e os outros deuses, para fazer alguma oferenda, algum milagre, eles precisam antes da oferenda. Vou levar-lhes presentes. E juntou um bocadinho de presente. 6.000 ciclos de ouro. Uma bagatela. 10 talentos de prata. E 10 peças de roupas. 6.400 ciclos de ouro. Dá 68 quilos. O equivalente a 11 milhões de reais. Com 320 quilos de prata. O equivalente a 700 mil reais. Com 10 peças de roupa, e você pensa que é um vestido. Não, senhores. Quando a Bíblia fala 10 peças de roupas, eram especiarias finas de vários tecidos que dava para vestir um exército inteiro. E as peças, as bobinas de vestidos. Somando hoje, seria a merreca de 14 a 15 milhões de reais de oferta. Ele levou isso para dar ao profeta que ele iria falar. A carta chega até as mãos do rei de Israel, e o rei lê aquela carta, rasga sua roupa e diz, está vendo? O rei da Síria está me zombando, me afrontando, quer uma ocasião para fazer guerra comigo. Sou eu algum Deus para curar esse cara? E um dos conselheiros disse ao rei, tu não sabes que tem profeta em Israel? Não é tu, é Eliseu. Encaminha esse homem para Eliseu. E o rei disse, rapaz, não é que é mesmo? E encaminhou Naamã para Eliseu. E Naamã, pomposo, mas leproso, ao chegar próximo à casa de Eliseu, é anunciado. E alguém diz, Naamã, o rei, enviado pelo rei da Síria, está aí. É o general, ele precisa de ajuda. É leproso. Quer falar com o senhor, Eliseu. Ele diz, não, vai tu lá e atende ele, vê o que ele quer. Vai Geazi na frente e diz, o profeta mandou perguntar para o senhor o que o senhor quer com ele. O Naamã disse, simples assim? Ele não vai vir me atender? Não, senhor. Mas ele não tem que marcar consulta? Não, senhor. Mas ele, como que faz falar com ele? Não faz. E como que se fala com ele? Através de mim. Naamã disse, então fala para ele que eu quero ser curado. Eu vim aqui, da Síria aqui, porque eu sei que houve isso, isso, isso. E eu trouxe presentes. Diga para ele que eu trouxe 10 talentos de prata, eu trouxe 6.400 ciclos de ouro, eu trouxe 10 peças de tecido. Diga para ele, eu só quero um momento de atenção dele, para que ele fale com o seu Deus e ore por mim. E Geazi disse, combinado, eu vou lá falar com ele. Foi lá e disse para o profeta Eliseu, o homem é assim, assim, assim. E Eliseu diz, diga para ele que os presentes que ele trouxe, leve-os de volta para a sua terra. Pois o que Deus fará não tem preço. E diga para ele que o problema dele é banho. Ele precisa tomar banho. Mas como assim? Fala para ele ir no Jordão e toma um banho caprichado 7 vezes. Porque uma só não dá conta de limpar tudo aquilo que tem nele. Fala para ele se banhar 7 vezes. E tudo vai dar certo. Vai em paz. #tchau. E Geazi foi lá e disse isso ao Naamã. O Naamã disse, como assim? Eu saí da Síria. Eu sou um general. Eu posso destruir tudo isso aqui. Eu tenho poder na minha mão.
Se fosse outro, dizia: mas olha a tua pele. Eu poderia destruir tudo e esse cara nem me atende. Eu pensei, é a fala do Naamã, eu pensei que ele ia fazer uma pirotecnia, que ele ia me chamar para dentro, que ele ia me falar as palavras bonitas e eu repetir. Pensei que ele ia invocar o Deus dele, ia mudar o tom de voz e ia dizer: ó Deus de Abraão. Eu pensei que ele ia me banhar com água benta, fazer alguma coisa diferente. Eu pensei que ele ia colocar uma roupa sacerdotal com algumas pedras, ia bater com a varinha na minha cabeça. Eu pensei que ia ser um negócio que todo mundo ia ver e ia dizer: olha que Deus fez na vida do sírio. Porque igual Naamã, a gente também acha que os milagres só podem acontecer às vistas da pirotecnia. A gente acha que milagre é só aquilo que vem de maneira retumbante, tocando trovões. E a gente não percebe os milagres escondidos que Deus faz todos os dias ao longo de nossas vidas. Para você estar aqui esta noite, quantos milagres Ele já operou em você. Quando Naamã escuta isso, e ele diz: eu tenho que me banhar no Rio Jordão. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, limpos. Poderia então me mandar um e-mail e eu me banhar lá em Abana e Farfar, me poupava de vir cá. E vou embora indignado, com a lepra para casa e com o carregamento de ouro. Um dos seus servos, sábio, é por isso que eu gosto de ouvir servos, geralmente são sábios. Um dos seus servos disse: meu senhor, meu pai, se ele te pedisse uma coisa difícil, cheia de pirotecnia, o senhor não ia fazer? E ele disse: claro que eu faria, eu quero ser curado. E ele disse: então, se ele te pedir uma coisa tão simples, por que não fará? E ele diz: é mesmo, né, pai? Se eu ia fazer o difícil, por que eu não vou fazer o fácil? Não é uma coisa de lógica? Você vê como o orgulho rouba a bênção? Então diga para quem está ao seu lado: cuidado, que o orgulho anda vestido de humildade. É o orgulho que te impede de submeter-se ao Criador. É o orgulho que nos arranca dos pés de Jesus. É o orgulho que nos afasta da possibilidade de parecer-nos com Jesus. Mas de repente ele cai em si e vão até o Jordão. E lá no Jordão ele toma o banho e é curado da lepra. E vai para casa jubiloso, feliz da vida. Então manda os seus servos entregar o presente a Eliseu. E Eliseu diz: não, eu não quero. Não é isso, você não entendeu, leva embora isso aí. E os servos levaram todos aqueles presentes. Se imagina, era uma oferta para o ministério de Eliseu. Já pensou? Ia potencializar o ministério do rapaz. Mas ele sabia que é errado. Se ele quisesse ofertar na vida de Eliseu, não ofertaria por um negócio, por uma troca. Ele estava tentando negociar, assim como ele negociava com os outros deuses. Então, quando o servo volta com aquele recurso para Naamã, Naamã diz: beleza, eu estou voltando para casa com meu dinheiro e curado. Beleza. Mas Geazi, pobre Geazi, que estava andando com Eliseu todos esses dias, sendo preparado por Eliseu para ser o sucessor, tendo tudo na mão para ser um grande líder na nação. Geazi disse: Eliseu, pastor Eliseu, me dá só um tempinho, eu preciso dar uma saidinha. E partiu correndo. E diz a Bíblia que ele saiu correndo atrás da carroça de Naamã. E quando ele chega, Naamã percebe que tem alguém correndo atrás, para o carro e vai ao encontro de Geazi. E Geazi diz: olha, o meu senhor, ele se arrependeu do que falou.
Ele não quer todo o teu ouro. Mas ele mandou se o senhor puder dar alguma coisinha para os servos dele. Ser servido de dar um talento de prata e uma peça de roupa. Naamã disse: cara, eu sou bom de coração, leva 2 talentos e leva 2 peças, que somando tudo hoje daria em torno de 110 mil reais. Já que ele ia roubar, já que ele ia mentir, por que não disse a Naamã: Eliseu mandou o senhor devolver tudo a ele, ele quer a bênção a si mesmo? Não é verdade? Mas ele tinha maldade no seu coração, então não é o tamanho das coisas que o corrompeu, mas a intenção do seu coração que o corrompeu. Quando ele volta para casa com a prata, ele escondeu, cavou um buraco e escondeu a prata e a roupa, e chega assoviando na presença de Eliseu como se nada tivesse acontecido. Ele só se esqueceu de que Deus era assim com Eliseu. Como as pessoas se enganam. E Eliseu diz: onde estava Geazi? Eu não estava em lugar nenhum, senhor. Estava por aqui. Onde você foi, Geazi? Senhor, eu não fui em lugar nenhum. E Eliseu diz: eu vi, quando tomavas dos presentes que eu dispensei de Naamã, e trouxeste e escondestes, por causa da tua infidelidade, a lepra que estava em Naamã, cujas águas do Jordão levaram, vem agora sobre ti e sobre toda a tua família para sempre. E daquela hora em diante, a pele de Geazi apodreceu. Ele e sua família, pelas 4 gerações futuras, leprosos. Por que tão duro? Porque Eliseu estava preparando Geazi para o maior ofício que um homem poderia ter: representar Deus. Geazi perdeu o futuro por pequenas coisas. Coisas insignificantes roubaram de Geazi um futuro brilhante. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga: não permita que coisas insignificantes lhe roube um futuro brilhante. O que poderia desfrutar Geazi de Deus e que ele trocou por apenas 100 e poucos mil reais. E não é pela quantia, é pela atitude, é pela escolha. E quando eu digo isso, eu digo: quantos de nós tem trocado o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, por coisas insignificantes, por pornografias, por ideologias, por políticas, por ganância, por usura, por incredulidade, por fofoca, por avareza, por ingratidão, por amor ao dinheiro. Não entendem que o dinheiro foi dado como um mecanismo para potencializar o bem às pessoas. Quem tem deve usá-lo para fazer o bem, é o que a Bíblia diz. Mas esqueceu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é por amar o dinheiro que muitos perderam o melhor de suas vidas. Quantos que, se pudessem voltar atrás, tomariam decisões diferentes, porque escolheram o que não era para escolher. Escolheram o pequeno, o furtivo, o dispensável, o efêmero, o passageiro, e deixaram o que é bom, o que é eterno, o que é glorificado, o que é santo. Quantos pais que perdem suas famílias porque fazem as suas escolhas
trocando aquilo que é abençoador e abençoado por coisas pequenas e insignificantes, passageiras de momento. Quantos casamentos que são destruídos porque os cônjuges se dão ao desprazer, porque nada que dure menos ou apenas 30 segundos é prazeroso. Prazeroso é aquilo que te leva em paz para a vida inteira. Por que trocar um relacionamento por 30 segundos de prazer com uma outra pessoa ou uma pornografia? Quantos filhos que trocam um futuro glorioso cujos pais e Deus preparam por escolhas erradas, por desejarem o efêmero, o passageiro, o inútil. Quantos pastores que perdem seus ministérios por colocarem aquilo que Deus colocou com tanta honra no mesmo nível de algo pequeno e inútil. Quantas igrejas que botam para fora o Espírito Santo por escolherem o social, o belo, o aparente. Quantos filhos de profetas desprezam o ministério por conta de pequenos valores que os satisfarão por poucos dias. As pequenas coisas são mais destrutivas do que as grandes coisas. Diga para quem está ao seu lado, diga: ninguém tropeça em uma montanha, mas qualquer pessoa tropeça em um pedregulho. São as pequenas pedras que nos fazem doer os pés. Geazi tinha a oportunidade de se tornar o que Eliseu se tornou. Qual a diferença aqui? Eu vou lhe pontuar 3 coisas e oramos. Primeira, Geazi não entendeu que o futuro é desenhado por Deus, mas escolhido pelo homem. Diga para quem está pertinho de você: o futuro seu é desenhado por Deus, mas a escolha é sua. Deus estabelece a nós todos um desenho, um roteiro, e diz: esse roteiro que eu fiz encaixa você no seu propósito, você será feliz, você será próspero, você será meu, será abundante, se caminhardes nessa rota. Mas você escolhe. Você tem essa rota que você mesmo constrói, e tem a rota que eu construí. Ele nunca vai te obrigar a fazer coisa alguma, mas sempre nos dará a opção de escolher o que é bom ou o que é ruim. Isso é amor. O problema é que existem as distrações das rotas. Eu disse há poucos dias aqui no domingo pela manhã que o diabo não pode roubar o seu propósito, mas ele pode te distrair dele. E é isso que ele faz. E ele tem conseguido distrair muitas e muitas famílias e muitos ministérios, onde tem perdido a rota de Deus pela distração do dia a dia. Segundo, diga para quem está ao seu lado, mas só diga depois que você se colocar em pé. Diga para quem está ao seu lado: Geazi não percebeu que tudo que ele precisava já estava nele. Ele não observou que 50 caras que estavam do outro lado do Jordão queriam aquele lugar. Olha aqui para mim. Ele não percebeu que 50 filhos de profetas que estavam além do Jordão anelavam, desejavam estar no lugar dele
para aprender aos pés de Eliseu. Se ele tivesse entendido isso, ele não ia procurar outras coisas, porque ele iria saber que tudo que ele precisava, ele já tinha. Deus nunca vai exigir nada de você que antes ele já não tenha te dado. Nunca. Ele nunca vai colocar nada em suas mãos e pedir conta que antes já não tenha te preparado para isso. Nunca. Olhe para quem está perto de você e diga assim: a maior evidência de que existe um propósito, definido, terminado a seu respeito, é a prova de que você está vivo. Aleluia. Glorificado seja Jesus. O fato de você ter nascido é a evidência clara de que Deus concluiu um propósito a teu respeito. Isso não pode ser distraído, roubado, tirado por coisas passageiras. Nem dinheiro, nem fama, nem mulher, nem coisa alguma desta vida. Não troque o destino futuro que Deus planejou para você pelas propagandas enganosas de Satanás. Não troque. Não troque os planos gloriosos de Deus pelos outdoors que o diabo tem feito de propaganda. Não se esqueça que é apenas propaganda. No antigo passado, os caçadores usavam de um artifício. Cavavam um buraco e sobre o buraco colocavam algumas palhas, de modo que a caça, quando passava por sobre aquelas palhas, caíam dentro daquele buraco. E é essa propaganda que o diabo tem colocado diante de muita gente. Um gramado muito bonito, florido, plainado. Mas mal sabe tais pessoas que embaixo há uma cova em que ele cavou para você cair. De novo, coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você. Som, por favor. E diga para essa pessoa: não deixe as pequenas coisas desta vida te roubar do futuro de Deus. Jesus estava no deserto. O diabo lhe ofereceu 3 coisas. Lhe ofereceu fama, poder e riqueza. Fama, poder, riqueza. Por fim ele disse: tudo isto eu te dou, basta somente me adorar. E Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus estava dizendo: nada vai me tirar da rota que Deus desenhou para mim. Nada nessa vida vai me distrair da cruz. Nada dessa vida é mais importante do que aquilo que Deus reservou para mim. Não seja um Geazi. Talvez essa semana você recebeu propostas. Talvez essa semana você recebeu tentações. Talvez hoje foi um dia em que o diabo cesseou você. Não seja um Geazi. Não se torne alvo da lepra. Mantenha-se alvo da unção. Eis aqui o término dessa mensagem. Na rota de Geazi, 2 estradas. Em uma delas, ele ia colidir com a unção de Eliseu sobre a sua vida. Na outra estrada, inevitavelmente, ele ia colidir com a lepra de Naamã. Ele escolheu a lepra.
para orarmos juntos agora. Diga comigo, por favor, qual dessas estradas é a melhor? A da unção ou a da lepra? Agora pergunte para quem está ao seu lado, qual dessas estradas você quer caminhar até o fim? A da unção ou a da lepra? Qual delas? Qualquer um de nós aqui esta noite está sujeito a essa escolha. Qualquer um de nós. E hoje eu vou lhe oferecer em nome de Jesus esse altar para você consertar o seu caminho, para você trancar brechas, para você repelir esse espírito de provocação que tem te levado a oferecer coisas como ofereceram a Geazi, e que você tem sido tentado a receber coisas. Eu vou te oferecer essa oportunidade, mas para isso eu vou lhe pedir para você fechar os seus olhinhos agora, de maneira sensível e cheia de temor, com seus olhinhos fechados. Eu vou fazer uma breve oração, e em seguida uma canção, essa canção vai ser cantada. E quando eu terminar a oração ao som dessa canção, eu sei que a palavra de Deus falou com muitas pessoas aqui esta noite. Então você vai sair do seu lugar no temor do Senhor e virá diante desse altar, porque o diabo está preparando um laço para você. E esse altar hoje vai quebrar esse laço em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, como teu servo, transmiti a tua palavra, e eu bem sei que ela veio de ti e foi endereçada a muitas pessoas, endereçada inclusive àqueles que tomaram para si como um preventivo. E agora, Senhor, diante do que foi exposto, submetidos ao teu Espírito, nós queremos nos entregar a ti e corrigir a nossa rota, e proteger a nossa rota, e impedir a nossa rota de que ela seja mudada. Nós queremos a unção, Senhor, e não a lepra. Nós queremos te chamar de Pai e não ter medo de ti. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, enquanto esse louvor chega ao teu trono, Espírito Santo, traz as pessoas até o altar, para que elas sejam livres dos laços que o passarinheiro tem preparado. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Paizinho querido, oh Paizinho querido, quantas são as propagandas de Satanás, Senhor, quantas são as propostas malignas, Senhor. Não poucas vezes, Paizinho, nossos olhos, nosso coração é tentado a desejar, e algumas vezes até buscar, Senhor, as distrações, os tesouros do mundo, as propostas do mundo. Oh, Senhor, quantas vezes trocamos a unção por coisas efêmeras,
Trocamos a unção por coisas pequenas. Trocamos a unção por ofertas mesquinhas. Ensina-nos a amar a unção, Senhor. Ensina-nos a proteger o caminho. Ensina-nos a fugir das propostas de Satanás. Bloqueia, Senhor, esse laço que o passarinheiro tem feito a esta pessoa. Quebra, Senhor, essa arapuca, essa armadilha que Satanás tem herdado e gerado para essa família. Quebra, Senhor, agora, Senhor, essa armadilha, esse processo que ele está montando. Se levanta, Senhor, assim como se levantaste para defender a tua noiva. Se levanta para defender aquele que a ti entrega agora, aquele que em ti confia, aquele que em ti se submete. Ó Deus de Elias, ó Deus de Eliseu, vem com a tua unção, Senhor, e repreende o maligno na vida de tantas pessoas. Repreende as correntes de Satanás. Quebra essa maldição agora. Oh, eu me levanto contra todo espírito maligno que tem sido usado por obra de feitiçaria, de macumbaria, que tem entrado em famílias. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu te digo: sai desta casa, sai desta vida, sai desta empresa, sai desse negócio, sai desta vida. Oh, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu desfaço o teu laço em nome de Jesus. Oh, fecha essa sepultura agora, Senhor. Fecha essa sepultura agora, Senhor. Esse laço de morte que me mostras, Pai. Fecha essa sepultura agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, faz essas pessoas entenderem, Senhor, que o diabo não está para brincadeira, mas que o Senhor também não brinca com a sua igreja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta os caídos, bloqueia, Senhor, a ação de Satanás. Oh, Espírito de Deus, traz vida onde há morte, traz saúde onde há doença, traz alegria onde há tristeza. Traz o teu Espírito, Senhor, e bota a vida outra vez no vale de ossos secos. Espírito de Deus, nós queremos declarar que nós queremos a unção e desprezamos a lepra. Queremos a unção e desprezamos a lepra. Queremos a unção e desprezamos a lepra. Queremos a unção e desprezamos a lepra.